Depois do café, oferecimento Espaço Georgino Júnior, o seu ponto de encontro na esquina mais famosa do corredor cultural Padre Dudu e buscaqui.net. Quem procura, buscaqui.net. Muito bem, estamos começando mais um programa Depois do Café. É um prazer estar com você, mais uma vez reunido aqui em mais um programa, aqui pela Vim TV e, é claro, também você acompanha pelas nossas redes sociais. Nosso convidado de hoje é o escritor Pedro Martins. Ele que é estudante de Direito e Agronomia, também bolsista da Iniciação Científica da Unifip-Moc e presidente do Centro Acadêmico Carmen Lúcia. E está com um projeto que certamente vai revolucionar a leitura de todos nós, muitos clarenses, e trazer uma contribuição muito grande para a nossa sociedade. Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Depois do Café. Obrigado Nairlão, obrigado ao pessoal da Vim TV. Tá sendo um prazer aqui estar podendo gravar tudo isso aqui que envolve essa dinâmica, e para mim vai ser muito enriquecedor, sem dúvida alguma, né? Então, assim, ter um espaço assim, nesses veículos é sempre importante para a gente poder transmitir a essência do que a gente quer apresentar, né? Então, assim, inicialmente aqui, né, agradecendo todo mundo, agradecendo também ao pessoal que está me seguindo lá no Instagram, né, Pedro Martins Escritor, @PedroMartinsEscritor, e um agradecimento a todo mundo aí que envolve essa dinâmica do projeto, que várias pessoas estão envolvidas, e iniciar com esse agradecimento, né? Pedro, 22 anos de idade e um projeto já encabeçado. Mas antes de falarmos um pouquinho, eu gostaria até de citar, nesses 22 anos, você já conquistou um espaço interessante, não só dentro da questão intelectual da cidade, como também dentro dos projetos que você visa. A gente gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória. Então, Nailane, na verdade eu tenho 21, vou fazer 22 daqui a alguns meses. Já completei os 22 para você, né? Sem problema. Até melhor 22, que a gente tem mais credibilidade, né? Porque essa é a questão. É muito difícil você se estabelecer com uma pessoa de autoridade quando você tem uma idade tão baixa, né? 21 anos, 22 anos, que seja, né? Mas assim, é muito difícil. Mas o que eu quero aqui não é gerar autoridade. O que eu quero aqui é transmitir o que eu penso, né? E eu acho que isso que é o mais importante. Mas, de certa forma, é o seguinte. A gente sempre corre muito risco quando fala de si mesmo, né? Porque a gente pode ser interpretado como uma pessoa vaidosa, uma pessoa egoísta. E ter esse espaço aqui não é qualquer pessoa que consegue. Eu estou sendo agraciado com essa oportunidade. Eu tenho que entender que essa oportunidade de estar falando um pouco sobre mim reflete muito mais o que as pessoas representam para mim do que eu sou realmente, né? Que a gente não é nada sozinho. Então, assim, eu tive uma trajetória, assim, de certa forma, um pouco turbulenta, mas não no sentido, assim, que envolve dificuldades, mas o que envolve, por exemplo, indisciplina. Eu sempre fui um jovem um pouco indisciplinado, mas de lá para cá eu mudei muito os meus hábitos e me transformei em uma pessoa muito mais calma, muito mais paciente e também que tem mais um foco, né, em cultivar virtudes, né? Mas, assim, no ensino fundamental e médio, eu nunca fui um aluno exemplar, sempre passei, nunca, por exemplo, fui reprovado, sempre passei no tudo que as disciplinas e tudo mais, mas eu não era aquele aluno exemplar. Inclusive, em literatura, por exemplo, eu já tirei 0 em provas de literatura. E isso me impediu de verificar que eu tenho, de certa forma, potencialidades que envolvem essa dinâmica de escrita, né? Então, assim, eu não estou falando que eu sou um ótimo escritor, até porque as críticas, elas sempre são mais bem-vindas quando são externas, né? Porque eu falar sobre o meu próprio trabalho, obviamente, eu vou colocar ele em um patamar que talvez ele não pertença a ele, né? Mas, de certa forma, eu acho que os contos eles são interessantes, né? Porque eles têm essa proposta de trazer um olhar sobre o cotidiano, a gente tem personagens das mais variadas profissões e categorias e tudo mais. Então, assim, e são contos curtos, né? Tem 1, 2, 3 páginas. Então, esse livro ele vai estar cheio de conteúdo, né? Você vai aprender muito na leitura. Pedro, ainda falando um pouco sobre a sua trajetória, você falou aí de talvez não ter sido um aluno aplicado e assim por diante. Mas a gente analisando, você acha que a inquietude, né? Você acha que ali o sempre querer descobrir é uma coisa que sempre fez parte da sua personalidade? Ah, sem dúvida alguma. Porque, igual, por exemplo, a própria ansiedade. Hoje em dia a gente vive um período em que as pessoas elas são muito atormentadas pela ansiedade, inclusive eu. Eu sou atormentado pela ansiedade. Só que a gente sempre tem que ter um olhar otimista para as coisas. E necessariamente a ansiedade,
ela de certa forma é um fundamento de alguma coisa. Porque se você está ansioso, de certa forma você está amedrontado, você está com medo de alguma coisa. E esse medo pode fazer aflorar a criatividade. Se você conseguir canalizar esses sentimentos de ansiedade, buscando alternativas para poder fazer travessias das diversos obstáculos que existem na vida, você vai conseguir usar a ansiedade a seu favor. Porque todos nós sentimos ansiedade. Só que a ansiedade ela tem que ser canalizada para poder utilizar, para poder se perfazer toda essa dinâmica de conquistar projetos, né, de efetuar projetos e conhecer pessoas, desenvolver seus projetos pessoais e tudo mais. Então, assim, essa questão que você falou da inquietude. Sem dúvida alguma, essa mente inquieta minha, ela me auxilia muito nessa dinâmica de escrita, porque a gente tem que reconhecer, né, que toda essa questão da inquietude em si é uma questão que envolve um estado de espírito assim, que somente ela está muito acelerada. Verdade. E você conseguir canalizar essa energia em um ponto específico, como por exemplo da escrita, é muito importante. Igual, por exemplo, as pessoas falam assim, você é inquieta, então quando você senta no computador, tudo flui naturalmente. Não, o processo de escrita é justamente isso. É você olhar, ler, escrever, olhar, voltar ali e falar assim, não, isso aqui não tá bom. Aí você apaga tudo, começa de novo. Então, assim, é uma coisa que você estimula sua mente e você consegue treinar sua mente a se portar de uma forma adequada, né? Então, inclusive, as próprias duas faculdades que eu estou fazendo, elas representam, assim, a melhor forma que eu consegui encontrar para poder lidar com essa inquietude, né? Quando você tem várias coisas para fazer, você utiliza essa inquietude sua para poder realizar projetos pessoais. Então, assim, de nada adiantaria, por exemplo, eu usar essa inquietude minha para poder ficar à toa, entendeu? Não buscar coisas para poder conquistar coisas. Então, assim, meu ponto é esse. Eu acho que a gente tem que se movimentar. É interessante essa análise sua, Pedro, pelo seguinte, ela até serve, vai servir de exemplo, porque o que acontece? Nós podemos ter outros jovens que sejam mal interpretados enquanto inquietos dentro do âmbito escolar, né? E talvez, hoje, por exemplo, o seu projeto, né, aquilo que você está canalizando, toda a sua ansiedade, né, toda a sua hiperatividade, se é que nós podemos classificar assim, nem sei se pode, para um projeto, isso pode acontecer também com outros jovens que de repente encontrem ali uma linha em que eles gostem de trabalhar. Então é importante na questão docente, né, o pessoal analisar isso, você não acha? Com certeza. Sem dúvida alguma, assim, eu vejo que muitas vezes eu encontro, assim, eu tenho muitos amigos de todas as idades, né? Eu encontro, assim, pessoas mais novas que são muito inquietas, assim como eu, e algumas delas acabam não criando sentidos para a vida, né? Sim. E elas acabam fazendo coisas erradas, elas acabam incorrendo em vários erros. Só que a gente tem que usar essa inquietude, principalmente os inquietos, porque tem muitas pessoas que são mais calmas, né? Exato. Mas essas pessoas que são mais inquietas, elas têm que entender que a sociedade ela tem toda uma dinâmica que favorece quem se esforça. Então, assim, a gente tem vários setores na sociedade, várias coisas que você pode desenvolver. Então, assim, que seja o esporte, que seja a leitura, que seja um curso superior da área da saúde, que seja um curso superior, que seja um curso técnico. Então, assim, qualquer pessoa pode desenvolver sua vida a partir das suas aptidões, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um enfoque acerca dessas aptidões e tentar desenvolver ao máximo as nossas próprias virtudes para a gente poder conquistar algo, né? Para a gente poder ter no que amparar. Porque se você for uma pessoa ociosa e se for uma pessoa que não procura realizar coisas na vida, principalmente se você é inquieto, você vai acabar caindo em vários erros, né? Então, use essa inquietude sua para poder desenvolver projetos dos mais diversos possíveis. Se você quiser, não precisa nem ter respaldo. Inclusive, eu tenho alguns conhecidos e amigos que escrevem também, mas eles já não têm esse interesse de publicar, como eu tenho, né? Então, assim, você pode escrever, você pode tocar um violão, você pode fazer o que for, mas encontre alguma coisa para poder preencher seu tempo, para que você possa justamente fugir dos mares da escuridão que a inquietude pode levar, né? Muito importante, né, essa colocação, e fica aí o incentivo, né, se você está deslocado, né, dentro do seu ambiente, né, e então você professor, você pai, né, e você que passa por isso, entenda que você precisa canalizar então toda a sua energia dentro de um projeto, assim como o nosso querido convidado, o escritor Pedro Martins. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar aí sobre o projeto, né? Vamos falar aí sobre o livro Contos de um Jovem Careta, o mais claro dos mundos. E, aliás, o título passou por um processo de mudança e a gente vai ficar sabendo disso aqui depois do intervalo, depois do café. Já já a gente volta.